Olá pessoal, espero que você esteja muito bem. Peço desculpas logo de início, porque isso aqui provavelmente vai ficar um pouco grande. Primeiro porque o assunto é um pouco complexo e porque eu gostaria de falar sobre várias coisas. Mas é porque hoje eu acordei com um pouco de dor de cabeça, eu tô com alguns probleminhas de saúde há alguns meses e tá bem difícil de estudar e de interagir, mas eu tinha prometido que já tinha um tempinho que eu tava querendo fazer isso. E quanto mais eu postergar, pior fica, né? Já que eu provavelmente não vou sarar disso nunca, então não adianta eu esperar ter um dia bom pra fazer isso. É melhor fazer hoje mesmo. A gente vai falar como o título mesmo, a gente vai falar sobre o purgatório, né? A problemática que gira em torno do purgatório. Teve uma conversa bem legal lá no CL, né, no Cultura Libertária. Os caras perguntaram, né? Pô, você é católico e tal, você acredita no purgatório, ou você não acredita no purgatório, por que não? Tem alguma uma base bíblica a respeito do purgatório, qual que seria a gênese do purgatório, etc, etc, etc. Olha, dá para explicar isso por vídeo, né? Acho que fica mais fácil de entender e organizar o raciocínio. Então, assim, eu tava mentalizando aqui agora há pouco, antes de começar a gravar o áudio, eu tava pensando em fazer assim, eu queria antes meio que passar fazer uma espécie de retroação histórica, né? Falar um pouco da origem da ideia do purgatório, né? Desde do século V depois de Cristo, ali por volta de 429, 430, 431, e até depois do jubileu de 1300, né? Você vai pegar bastante período medieval aí, né? Não vou chegar a tocar na Renascença porque tem necessidade, né? E mesclar com algumas coisas a mais, né? A proposta aqui, a tese central, é dizer que não existe como fundamentar o purgatório com bases bíblicas. O purgatório, ele não é uma doutrina bíblica, não é uma doutrina que você extrai da Bíblia. Como, por exemplo, a ideia de que Cristo é o Filho de Deus. Na Bíblia há várias passagens onde Cristo diz isso abertamente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Eu sou o Filho do Homem. Ou a ideia da ressurreição, que Cristo ressuscitou no terceiro dia. Essas são ideias que você extrai da Bíblia. São ideias, são doutrinas que você extrai do corpo da Sagrada Escritura. Você interpreta a Sagrada Escritura e, portanto, você tem a doutrina. O purgatório não tem isso. Você pode ler a Bíblia inteirinha, do Gênesis ao Apocalipse, você não vai achar nada a respeito do purgatório. Tá certo? Então, por causa disso, justamente por eu defender isso, eu não vou pegar a Bíblia aqui e ler ela para você para achar o purgatório, porque eu não vou achar ela, não está lá. Então, mas eu preciso falar de onde é que vem, né? De onde é que tiraram essa ideia de purgatório. Então, eu preciso te explicar a história do purgatório, que é uma história bem longuinha. Tá? O purgatório, assim como muitos elementos da Igreja Católica Romana, e de quase tudo da Idade Média, foram elementos forjados ao longo do tempo. Não foram coisas dadas prontas a partir da Antiguidade Tardia. Foram coisas que se construíram ao longo do tempo. E coisas que se terminaram de se construir logo no final do período medieval. O purgatório eu diria que se enquadra dentre uma dessas coisas. Tá certo? Então acho que isso seria a primeira coisa, assim. O purgatório, já queria deixar isso bem claro, qual que seria o meu posicionamento. O purgatório não faz parte da Sagrada Escritura. Né? Agora eu vou definir o purgatório. O que seria o purgatório? O purgatório, por mais que ele tenha tido, durante o seu processo histórico, uma multiplicidade de definições, a maior definição do purgatório seria de que o purgatório seria um lugar, né, um locus purgatórios, um lugar de purgação. Né? Ou seja, o sujeito cometeu pecados na vida e ao invés de ir para o céu ou para o inferno, ele vai para um terceiro lugar. Ou seja, aqui a gente pode falar numa geografia do além. Né? Que eles têm lugares, o além ele tem lugares, no sentido
figurado, né? A gente sabe que na filosofia cristã não são bem lugares, porque não são espaços, né, físicos, não tem matéria. Mas pode-se figurativamente dizer que são lugares. O céu seria um lugar para pessoas boas, o inferno para pessoas ruins. Mas tem pessoas que não são inteiramente boas e pessoas que não são inteiramente ruins. Então, para onde elas vão? O purgatório seria o lugar onde essas pessoas iriam para se purificar dos seus pecados a fim de alcançar o céu. É um lugar intermediário para pessoas que vão, em um dado momento, ir para o reino divino, o reino de Cristo. Seria a definição final de purgatório, embora antes é uma coisa construída também ao longo do tempo, essa definição. Foi uma coisa dada pronta também, que eu pretendo comentar um pouco com vocês hoje. Tá certo? E por fim, eu queria, né, até agora assim, eu só expliquei qual é o meu posicionamento, o que seria o purgatório. Primeiramente eu vou então falar da história da ideia de purgatório, dar alguns fatos importantes. E para encerrar, para fortalecer um pouco o meu ponto, que acho que seria talvez o principal motivo de eu ter preferido gravar isso aqui, seria dizer por que, né, qual que foi a necessidade de ter feito purgatório, se não é uma doutrina que pode ser extraída da Sagrada Escritura, se ele não tem uma consistência teológica. Por que, né? O que gira em torno da problemática do purgatório? Mas isso aí eu vou deixar para o final para não confundir a cabeça de ninguém. Primeiro eu quero atenção total a respeito da parte histórica mesmo, tá bom? Como eu estou um pouco doente, eu peço desculpa se eu der umas pausas longas ou se eu demorar um pouco para concluir o raciocínio, ou se às vezes as minhas frases seriam um pouco complicadas, meio truncadas de se entender. Mas é porque eu tô malzinho mesmo, tá? Mas eu tô tentando fazer o meu melhor aqui. Beleza? Bom, então vamos começar. Antes de começar a ver essa especulação acerca do purgatório, então a gente declinando aí do século IV, século III, 200 depois de Cristo, 300 depois de Cristo, a metafísica cristã no que tange a ressurreição das almas e o local para onde elas iriam era muito bem compreendido, certo? As almas boas, aquelas almas que seriam salvas por Deus, iriam para o reino dos céus, e as almas que não seriam salvas por Deus iriam para o submundo, iam para o inferno, certo? Tanto o paraíso quanto o inferno, eles são mencionados na Bíblia. Então eles têm uma apologética, eles têm um fundamento textual, né? Eles têm um fundamento no Novo Testamento, né? E o cristianismo medieval ele muito escreveu sobre isso nesses séculos que eu mencionei, né? Os pais da igreja muito falaram sobre os pecados. É claro que as divisões, as hierarquias do pecado, elas também são construídas, os dons do Espírito Santo, eles também vão vindo ao longo do tempo, né? O combate às heresias, a respeito também do inferno e do paraíso também, eles vão vindo ao longo do tempo. Mas de modo geral, tanto no corpo eclesiástico, como também no corpo popular, na teologia popular, ou seja, os padres, na medida que a gente pode entender como padre naquela época, e também as pessoas, elas tinham uma noção interessante do que seria céu e inferno. É claro que muito da poética da coisa às vezes vem com Dante, né? Muito tempo depois, já na Renascença, na Itália, com a Divina Comédia. Mas não significa que não houvesse pensamento acerca do que seria o inferno, o que seria o céu, o que se fizesse por lá, em qualquer um dos lugares. Mas eles tinham bem claro, por exemplo, que o paraíso seria o local de suma perfeição. E que o paraíso, como o próprio Cristo disse
na oração do Getsemane era um conhecer a Deus. E, portanto, era um conhecimento eterno, porque Deus ele é uma fonte inesgotável de conhecimento. Enquanto que o inferno ele é o local onde inabita a graça divina. Ou seja, no mundo ainda há graça divina porque ainda há a criação de Deus. Ainda há a natureza, ainda há a bondade, ainda há uma perfeição relativa, etc, etc, etc. E aí a gente retoma, a gente evoca aquela ideia do Santo Agostinho, né, dele olhando para a cachoeira e falando assim, nossa, é muito bonito, imagina isso aqui no paraíso, né, onde ela é toda perfeita. Né? Mas ainda assim eu vejo a cachoeira e sinto a beleza dela, consigo captar a beleza, o valor dela, porque é uma criação divina e tem uma beleza. Tem uma graça divina imbuída nela. Mas no inferno isso não tem. No inferno é corrupção total. Então, tanto na parte mais profunda do cristianismo quanto na parte mais popular, havia essa distinção, em que o paraíso era toda bondade e o inferno era toda maldade. E isso era de uma influência psicológica gigantesca, porque o sujeito pensava no inferno e ele ficava aterrorizado, né? Ele ficava completamente perturbado. Meu Deus, eu não quero ir para lá. Né? Enquanto que o paraíso era almejado. Né? E aí vinha a ideia da caridade, vinha a ideia dos dons do Espírito Santo, vinha a ideia da predestinação, vinha a ideia dos pecados mortais, dos pecados capitais, que circundavam em torno da ideia do céu e do inferno, as coisas que você faz para o céu e as coisas que você faz rumo ao inferno, as coisas que te levam para o paraíso e as coisas que te afastam de lá. Tudo isso até meados de 420, 425. Só que isso aí foi mudando. Porque na Sagrada Escritura mesmo, né, e aí vai parecer um pouco contraditório com o que eu falei nos primeiros minutos, aparece coisas como, por exemplo, o Espírito Santo ele tem um fogo de purgação, é um fogo que te purifica. Por quê? Porque Cristo ele promete aos seus eleitos um corpo novo. Tá certo? O que seria isso? Quando a pessoa morre, a alma ressuscita e vai para o céu, Deus dá a ela um corpo sem pecado. Entendeu? O sangue de Cristo ele purifica a alma do sujeito. Então a pessoa ela é limpa de toda a cicatriz pecaminosa que ela conseguiu na terra. Né? Os gregos tinham isso aí, por exemplo, daquela ideia do rio Lete. Né? Quando a alma morria e ia para o campo dos Elíseos, ela ia com todas as memórias que ela tinha na terra. Algumas memórias eram boas e algumas memórias eram horríveis. E aí a alma ia para o campo dos Elíseos e tinha as lembranças ruins, né? E como viver a eternidade bem com lembranças ruins. Né? Aí passava um rio, lá que era o rio Lete. Você tomava a água desse rio, você esquecia das coisas ruins que você tinha vivido. Né? Que dava alegria. Tanto é que o nome latino é Letícia, né? Que vem Letícia, vem de Lete, quer dizer alegria. Tem essa ligação. Os cristãos também têm essa ideia de extrema felicidade e de extrema tristeza, né? Mas a partir do século V começou a haver essa problemática. Né? Como se resolver essa questão que primeiramente ela aparece ali na Sagrada Escritura. Quer dizer, há uma purificação feita pelo divino. Agora, a princípio, eles pensaram que para nós também é o certo. Né? Eles pensaram que essa purificação era feita no próprio paraíso. Se a pessoa está salva, ela já é então purificada. Né? Ela não precisa haver uma outra purificação se ela já está salva. Está salva, está purificada. Tá aí tudo bem. Mas a igreja levantou uma questão e o Santo Agostinho,
levantou uma outra. O Santo Agostinho levantou uma questão, aparece no Confissões também, ele falou assim, mas tem pessoas que não são inteiramente más. Mas se elas não são de todo ruim, elas ainda são ruins. Mas tem algo de bom nelas. Então para onde elas vão? Quer dizer, no inferno não sei se daria para dizer porque há algo de bom nelas. No céu não daria para dizer porque tem algo de mal nelas, né? Tem pessoas que não são de todo bom. Quer dizer, tem algo nelas que estão pecaminosos. Coisas pecaminosas que precisam ser resolvidas. O que faz com essas pessoas? Né? Para onde é que se leva essas pessoas? Então ele começou a escrever sobre o fogo de purgação. Veja bem, não confunda fogo de purgação com purgatório. Purgatório é o lugar. A gente já vai chegar nisso mais tarde. O fogo de purgatório é o fogo do Espírito que purifica a alma do pecado. O Santo Agostinho não está falando do purgatório, está falando do fogo de purgação. Quer dizer, haveria necessidade do Espírito purificar as almas que não são de todo o bem. Almas que têm uma maldade em si. Almas que necessitam de penitência. Aqui, novamente, pode-se fazer isso aqui na Terra, pagar essa penitência na Terra, pode-se se haver essa purificação no próprio paraíso, não importa. Mas é preciso o fogo de purgação, né? E aí lá no Confissões, o Santo Agostinho, quando a mãe dele falece, a Mônica, ele fala uma coisa interessante. Ele escreve uma oração para ela. Seria uma espécie de sufrágio dos mortos. Ele escreve assim, eu vou tomar a liberdade de ler para vocês, porque acho que as palavras dele são mais esclarecedoras, né, do que tentar resumir. Ele fala assim, quanto a mim, com o coração finalmente curado daquela ferida em que se poderia censurar uma fraqueza da carne, derramo perante ti, ó nosso Deus, por aquela que foi tua serva, lágrimas de um outro gênero. Elas brotam de um espírito fortemente abalado perante o espetáculo dos perigos de toda a alma que morre em Adão. Sem dúvida, uma vez vivificada em Cristo, mesmo antes de ser libertada dos laços da carne, ela viveu de maneira a fazer louvar o teu nome na sua fé e na sua conduta. E, no entanto, não ouso dizer que a partir do momento em que a regeneraste pelo batismo, nenhuma palavra contrária aos teus preceitos saiu de sua boca. Foi dito pela verdade e pelo teu filho. Se alguém disser ao seu irmão louco, esse será possível de geena do fogo. Pobre da vida do homem, embora ele seja louvável, se ao passá-la pelo crivo, tu pões de parte a tua misericórdia. Mas, por que não procuras as culpas encarniçadamente? É com confiança que esperamos um lugar junto de ti. Aliás, quem quer que te enumere os seus verdadeiros méritos, o que te enumera ele senão os teus próprios dons? Se eles se reconhecessem homens, os homens, e se aqueles que se glorificassem no Senhor. Pois por mim, ó meu louvado, e minha vida, ó Deus do meu coração, deixando por mim um instante de lado as suas boas ações, pelas quais te rendo graças em alegria. Agora é pelos pecados de minha mãe que te imploro. Atende-me por aquele que, suspenso do madeiro, foi o remédio para as nossas feridas e que, sentado à tua direita, intercede por nós. Eu sei que ele praticou a misericórdia e que de todo o coração perdoou as dívidas aos seus devedores. Perdoa-lhe tu também as suas dívidas, que ela própria contraiu durante tantos anos depois da ablução da salvação. Perdoa, Senhor, perdoa-lhes, suplico-te. Não a julgues, que a misericórdia passe por cima da justiça, pois as tuas palavras são verdadeiras e tu prometeste misericórdia aos misericordiosos. Se eles o foram, é a ti que o deveram. A ti que terás piedade de quem quiseres ter piedade, quem concederás misericórdia a quem quiseres conceder misericórdia.
mas creio já terás feito o que te peço. No entanto, estes votos espontâneos que vêm da minha boca, aceita-os, Senhor. E é verdade que, ao aproximar-se do dia de sua libertação, ela não teve nenhuma ideia de envolver subtuosamente o seu corpo ou de o mandar embalsamar com aromas, nem o desejo de um monumento especial, nem a preocupação de um túmulo na sua terra. Não foi isso que ela nos recomendou, mas apenas que evocássemos a sua memória no teu altar. Foi este o teu desejo, pois, sem falhar um só dia, ela serviu esse altar, sabendo que nele se dita a sorte da vítima santa que afastou a sentença a que fomos condenados e triunfou do inimigo, aquele que avalia os nossos pecados ao procurar com que nos inculpar. Mas nada encontra naquele em quem nós somos vencedores. Quem lhe resgatará o seu sangue inocente? Do preço, porque ele nos comprou, quem o reembolsará para nos arrancar a ele? A esse mistério do preço da nossa compra, a tua serva ligou a sua alma pelo laço da fé. Que ninguém arranque da sua proteção, que ninguém se entreponha nem pela violência, nem pelas manhas de leão e dragão, pois ela não responderá que nada deve, com medo de que o acusador capcioso a perturbe e a obtenha, mas responderá que as suas dívidas lhe foram perdoadas por aquele a quem ninguém restituirá aquilo que, em vez de nós, ele restituiu sem estar em dívida. Que ela esteja, pois, em paz, justamente com seu marido. Antes dele, ninguém, e depois dele, ninguém a teve como esposa. Ela serviu oferecendo-te o fruto da sua paciência, para o levar para ti e a ele também. E depois inspira, meu Senhor, meu Deus, inspira os teus servos, meus irmãos, os teus filhos, meus pais, a cujo serviço ponho o meu coração, a minha voz e os meus escritos. Todos de entre eles que leram estas linhas, inspira-os para que no teu altar se recordem de Mônica, tua serva, e de Patrício, que foi seu esposo, aqueles por cuja carne tu me puseste nessa vida, sem que eu saiba como, que num sentimento de piedade se recordem deles, meus pais, nesta luz passageira, meus irmãos em ti, nosso Pai, e na Igreja Católica, nossa Mãe, meus concidadãos na Jerusalém eterna, pela qual suspira o teu povo em peregrinação, desde o ponto de partida ao ponto de chegada. Assim, o voto supremo que ela me dirigiu será mais abundantemente cumprido pelas preces de muitos, graças a essas confissões, de que somente pelas minhas preces. Amém. Foi essa oração que ele faz, que é muito bonita, é grande, né? Desculpa, mas é muito bonita. O que ele está dizendo aqui é simples, acho que já pegaram de primeira, né? Ela morreu em teu nome, mas ela pecou. Alivie, portanto, e perdoe essas falhas em nome da bondade que ela chegou a fazer em teu nome, por intermédio de ti, Santo Misericordioso, aquele que morreu por nós. Entende o peso dessas afirmações? Quer dizer, o Santo Agostinho aqui está dizendo que é necessário uma purificação, é preciso uma purificação. Isso nenhum cristão há de negar. Nenhum cristão com tic-teco na cabeça nega uma coisa dessa. A igreja coloca outro problema. Um problema um pouco mais complexo. Porque a ideia do fogo de purgação pode ser provado biblicamente, bem como também é uma necessidade. Então, sem problemas até aqui, né? Mas a igreja coloca um problema que eu vou, a parte final do áudio vai retomar isso. Mas antes eu faço questão de colocar aqui também, porque faz parte do escopo. Se, para aliviar o peso do pecado original, para neutralizar o peso do pecado original, é necessário o batismo na Igreja Católica. Se você não é batizado na Igreja Católica, então você vai para o inferno. A igreja tinha isso como sentença. Tem isso até hoje. Mas eu não quero falar de hoje no momento. Eu quero falar daquela época. Tinha aquilo como sentença. Isso aqui, por enquanto, para nós vai ser um axioma. Tá? Vai ser um pressuposto. O único batismo que presta, o único batismo que serve, que tem eficiência, é o batismo na Igreja Católica Romana. Batizar é batizar na Igreja Católica. Tudo bem? Se a pessoa não foi batizada na Igreja Católica, então ela automaticamente vai para o inferno. Se ela foi batizada na Igreja Católica, não significa que ela automaticamente vai para o céu.
tá bom? Mas ela não passa pro inferno direto. Porque ela recebeu o batismo. Então ela tem uma chance de salvação. Isso aqui vai ser o nosso postulado. Os membros da igreja postularam isso. Se o batismo é desse jeito que a gente está falando, como que a gente resolve questões, por exemplo, de crianças que não chegaram a ser batizadas na nossa igreja e que morreram? Quer dizer, crianças, espíritos inocentes, sem maldade, sem ganância, sem inveja, sem ódio, sem luxúria, sem cometer adultério, assassinato, enfim, pecados espirituais gravíssimos contra o Espírito Santo. Almas que Cristo pedia para os seus seguirem como exemplo, sejam como essas crianças, pois o reino é delas. Como eu resolvo a problemática delas não terem sido batizadas? Quer dizer, elas vão para o inferno, então? Por necessidade lógica, elas iriam para o inferno, por não ter sido batizadas. Então surgiu dentro da igreja, naquele período, no século V, em discussões internas dentro da igreja, um pensamento assim: era preciso que houvesse um outro lugar que desse a essas almas que não tiveram a chance do batismo, mas que não eram, como o próprio Santo Agostinho disse, inteiramente más, uma nova chance de salvação. Entende? Então, memorizem isso. Essa discussão interna na igreja, por conta da incongruência entre aqueles que não são ruins, mas também não foram batizados, e a salvação, e essa iniciação do Agostinho em rezar pelos mortos, pedindo para que Deus acolha-os na luz da face celeste e que ignore os pecados. Isso é século V, mas nas missas católicas a gente fala isso até hoje, tá? Nas orações eucarísticas. Na oração eucarística 2 a gente fala assim: roguemos pelos irmãos que morreram na esperança da ressurreição, acolhei-nos junto a vós, na luz de vossa face. E lá no finalzinho, quando o padre reparte a Eucaristia, ele fala: Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E aí o padre pede assim para Cristo: não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Ou seja, ele está pedindo assim para Deus não prestar atenção nos pecados que nós cometemos, mas na fé que nós estamos manifestando no momento do milagre eucarístico. Ou seja, ignora então, portanto, Deus, as nossas falhas e observa a alegria que nós sentimos quando vemos o seu corpo e o seu sangue. A gente fala isso até hoje. Mas antes de Agostinho levantar essa questão da oração fúnebre e da necessidade de purgação, que era bíblica, como quase praticamente tudo, 99,9% dos argumentos agostinianos, eles têm base bíblica, e da necessidade que os padres da igreja levantaram, e a gente vai ver os problemas disso mais pra frente, houve uma imaginação do purgatório um pouco antes por duas mulheres, a Perpétua e a Socorro, que quando perseguidas por conta de serem cristãs, foram presas e tiveram uma visão de um anjo, dizendo que o irmão delas precisava da oração delas para que ele fosse purificado e ascendesse ao céu. Que é basicamente a linha do purgatório mesmo, da oração à alma, a penitência que a alma paga no purgatório, recebe o fogo de purgação, se purifica e vai para o céu. Essa visão, que claro, eu não tem como eu falar assim, mas foi uma visão de um anjo mesmo ou foi um demônio? Não tem como eu saber, meu Deus do céu. Como é que eu vou adivinhar? Quer dizer, se acontecesse comigo, talvez eu saberia dizer. Foi uma atividade angelical ou foi uma atividade diabólica.
Claro que às vezes elas podem se misturar, porque todo diabo já foi um anjo. Mas, no caso dela, não tem como adivinhar. Não tem como acreditar que a visão foi real. E sei lá, ver qual é o conteúdo dela. O conteúdo é basicamente esse. Quer dizer, é como se fosse um prenúncio do purgatório. Isso foi no século IV. Aí no século V aparece esse Santo Agostinho e esse debate interno na cúpula da igreja a respeito dessas questões. Mas a conversa, ela não progride depois disso. Quer dizer, o que a igreja concluiu com essa necessidade? Concluiu nada. Quer dizer, a necessidade de um terceiro lugar. Mas como é que você incorpora um terceiro lugar? O que seria esse terceiro lugar? Ninguém soube dizer. A necessidade do Agostinho era uma coisa que estava na Sagrada Escritura. Então não necessariamente era algo novo, exceto as orações fúnebres. Com relação à oração fúnebre, houve um progresso nos conventos de Cluny, com o Dom Ódilo, que inventou o feriado de finados. E no período de finados, no mês de novembro, há muitas orações aos mortos, né? E um acréscimo de orações fúnebres. Retomando aquilo que eu falei a respeito de Santo Agostinho. Quanto a visões do purgatório, conectando com o que a gente falou da Perpétua e da Socorro, tem visões de alguns monges, né? Como essas visões a respeito do purgatório, elas começam a aparecer no monastério também. O monge Bede, o monge Vete, o monge Drytelm, o Carlos o Gordo, né? Começa a aparecer entre eles. Eram visões diferentes das visões da Perpétua e da Socorro. Por quê? Porque eram sonhos que eles tentavam para dormir, segundo os relatos deles mesmos. Dormiam e se sentiam transportados para o mundo espiritual, guiados por um anjo. Esse anjo levava eles para conhecer o céu, ver as almas do céu, ver o próprio Deus, o próprio Cristo, a Virgem Maria, os anjos, os santos. Mostrava como é que era o inferno e mostrava um terceiro lugar, das almas que não eram nem inteiramente boas, nem inteiramente ruins. Ou seja, que estavam nem lá nem cá. E que estavam nesse terceiro lugar, que não tinha nome, para serem purificadas, receber um refrigério, né? Ou seja, uma refrigeração, um alívio, com a pretensão de serem elevadas ao céu em algum momento. Às vezes, essas visões, pelo menos nessa época, era como se fosse um outro inferno, porque tinha fogo também. Só que não era um fogo de castigo, era um fogo purificador, então ele era um fogo mais leve, pelo que os monges entendiam da própria visão. Era como se fosse um inferno, mas um inferno adormecido quanto à intensidade do castigo, porque não visava condenar eternamente a alma, mas fazer a alma se arrepender verdadeiramente, a fim de salvá-la em algum momento. O sujeito não ficava no fogo de purgação, olha, ele não conseguiu salvar para o inferno, ele sempre ficava no fogo de purgação porque ele ia para o céu em algum momento. E foi só isso que apareceu na Alta Idade Média. Não apareceu mais nada. Apareceram essas visões no monastério, porque a gente sabe, né? Que os monastérios tiveram uma importância intelectual muito grande, uma importância espiritual muito grande na Alta Idade Média. Por mais que os monges sejam fechados, a palavra deles conseguiu se propagar muito rapidamente na cultura. Então, isso ficava no imaginário popular, mas não teve muitos progressos além disso. Só os relatos que nós temos. E assim, século 6, 7, 8, 9. No século 9 você tem o grande Gregório Magno, depois veio São Francisco de Assis. Vários movimentos dentro da igreja que acabam às vezes deixando essa ideia do purgatório em segundo plano, ou às vezes em terceiro, quarto, quinto plano.
Mas o purgatório ele vai nascer, propriamente dito, como doutrina, no século XII. Primeiramente, vai se voltar a reconstituição do debate a respeito do purgatório. Para isso, ela precisa meditar novamente sobre o fogo do purgatório. Sobre essa ideia do fogo de purgação. Quem vai fazer essa discussão é o Pedro Lombardo e o diretor da escola de São Vito, né, o Hugo de São Vito. Eu diria assim, é agostinianismo, tá? Não tem muita diferença. É claro que às vezes a referência, porque passou muito tempo, você vai falar que não, mas o jeito de explicar muda, agora não é bem mais assim apenas um fogo que te purifica no paraíso, mas também pode ser uma coisa que tu pode pagar aqui na terra conforme uma penitência, ou seja, um fogo que te perpassa aqui na própria terra, tudo bem, mas ainda assim é um fogo do Espírito Santo que vai te purificar, entendeu? Então, assim, em essência, né, é a mesma coisa, não tem muita diferença. Agora, no final do século XII, aí aparece o termo que é importante para nós, aparece o locus purgatórios. Aí aparece Pierre de Chartres, aí aparece São Tomás de Aquino, aí aparece São Boaventura, e aí eles vão redefinir a geografia do além. E a igreja, através dos escritos desses santos e desses teóricos, desses escolásticos, vai configurar o purgatório como uma doutrina católica, entendeu? Quer dizer, o São Tomás de Aquino, por exemplo, ele vai pegar e vai falar assim, olha, você tem o céu, você tem o inferno, você tem o limbo dos patriarcas, você tem o limbo dos animais, né? E você tem o lugar da purgação. Quer dizer, esse fogo de purgatório, esse fogo de purgação, ele realmente existe, mas ele é aplicado em um lugar. Né? E outros santos também confirmam essa teoria. Né? A igreja pega isso e fala assim, lembra aquela conversa que a gente teve? De que se a pessoa não cometeu maus profundos, pecados espirituais sérios, mas ela não foi batizada, ela tem a chance de ir para o inferno, isso seria muito esquisito. Lembra disso? Lembro. E precisava de alguma coisa que parece que nos escapa, mas que resolvesse essa problemática? Lembro. Aqui os santos falando desse locus purgatórios, desse lugar de purgação. Então, os membros da igreja pegaram esse elemento e transformaram numa doutrina. Incorporaram ela no escopo catequético. E aí teve o jubileu de 1300, que foi o grande triunfo do purgatório. A grande confirmação que o purgatório então estava estabelecido. A partir daí, então, a coisa vira um estrondo. E começa quando uma doutrina dessa ela é aprovada, quando uma doutrina dessa está sob consenso da grande cúpula da igreja, ela começa a ser ruminada lentamente e singularmente em singelos discursos durante um bom tempo. Então, até isso entrar no imaginário popular demora, porque a narrativa da igreja, ela geralmente faz assim. Ela quer incorporar algo no imaginário dos seus fiéis, mas ela não chega e manda a bomba. É assim e pronto. Não sei que for algo muito importante, tipo a instituição da Eucaristia. Não, é assim e pronto. Eu não vou ficar te explicando muito detalhe até se querer aceitar. Não. Mas quando é algo como o purgatório mesmo, eles vão colocando isso em pequenos detalhes, em pequenos gestos, colocam em pinturas e principalmente em homilias. Né? Aí vem os exemplos que os padres davam nas homilias. Vou contar uma história para vocês. O cara morre, mas ele não era de todo o mal. Então ele vai para um lugar para ele pagar penitência. Então ele ora. Então nós oramos também pela alma dele. Ou um cara perde irmão. O irmão não tinha sido batizado na igreja e era muito novo. O irmão aparece e fala assim: Cristo não deixou ir para o inferno mesmo sem batismo.
mas para eu subir ao céu eu preciso da sua oração, entendeu? Então você vai jogando esses discursos na cabeça do fiel e em meio século mais ou menos já se incorpora na mente popular, na teologia popular. É uma estratégia quase que neurolinguística muito eficiente, que existe há bem mais tempo, bem antes do período medieval. Isso aí, na época da Grécia, já tinha nuances disso. É o que a teologia da libertação faz. Entendeu? O teólogo da libertação, ele não chega nervoso, porque Karl Marx dizia, e eu vi isso na teologia da libertação. Não. Ele vai mexendo em ritos, né? Ele faz uma ONG, Católicas pelo Direito de Decidir. Aí o Papa dá uma definição meio estranha de família. Entendeu? Então você vai na nuance. O discurso para a incorporação do purgatório no imaginário popular foi assim também. Ele começa a ser especulado no século V e ele vai receber prontidão no século XII. E 50, 80 anos depois só que ele começa a receber, ou começa a ter representatividade considerável na teologia popular. Antes disso não tinha. Então dá para ficar claro com tudo isso que foi dito que o purgatório foi formado ao longo do tempo, desprovido de base bíblica, né? Baseado apenas na necessidade. A pessoa que não é batizada na Igreja Católica, ela vai para o inferno. Mas se ela não cometeu nenhum pecado grave, espiritual, ela precisaria de uma outra chance, senão seria injusto. Portanto, é necessário um outro lugar para que ela se purifique. Tá aí então o purgatório. Eles apenas conectaram esse local de purificação com o fogo de purgação, que é o fogo de purificação, que é um termo que já existia. Aí, como esse termo que já existia, que era um termo bíblico, é configurado nesse próprio lugar de purificação, aí dá a impressão que o purgatório tem base bíblica, quando na verdade não tem. Mas como o purgatório, e aí agora vem a parte final do vídeo, tem dois problemas aqui que eu queria deixar bem claro. O primeiro é a consistência filosófica do purgatório. Olha, a gente sabe que no Kairos é um não-tempo. E no purgatório ele é sempre defendido como uma sucessão de coisas, né? Como se você estivesse na Terra mesmo rezando. Então já tem uma grande problemática ali dentro, porque o sujeito que está no purgatório, ele meio que passa um tempo lá dentro, até se purificar. Enquanto que no inferno, a desgraça dele é totalmente é totalmente simultânea com o seu ser. E no paraíso, a graça divina é totalmente com ele, é totalmente simultânea com ele. Com o ser divino, o passado, o presente e o futuro. No purgatório, não. No purgatório, essas coisas elas são quebradas, elas são divididas e dão a ideia de sucessão de eventos. E é até engraçado tomistas defenderem isso. É esquisito. Ou escotistas e tudo mais. Mas isso eu deixo pra gente que sabe mais de filosofia resolver pra mim. Na minha modesta opinião, a problemática do purgatório, que foi o que gerou a sua temática, que deu a sua gênese, ela é oriunda dessa ideia do batismo. Quer dizer, somente o batismo na Igreja Católica que presta. Somente o batismo na Igreja Católica que é válido. E é preciso a existência do batismo. O batismo é extremamente necessário. Sem o batismo ferrou, lascou tudo. Não é bem isso. Eu discordo profundamente desse posicionamento. Justamente pelas problemáticas que dele decorrem. Por exemplo, Jesus Cristo não foi batizado na Igreja Católica. E agora? Onde é que Jesus está? Eu, quando morrer, quero ir onde é que Cristo está. Onde é que Cristo está, se ele não for batizado na Igreja Católica? Segundo, o batismo ele pode ser uma iniciação, pelo menos é assim que ele é defendido na Escritura, a um enlaço profundo com o Supremo Bem.
É claro que não nessas palavras, né? Porque eu estou exagerando, né, no discurso. Mas ele é defendido assim. E Cristo se coloca como batizador, aquele que batiza com o fogo do Espírito, justamente o fogo da purificação. Então o que tem a ver você ir levar seu filho na igreja para molhar a cabeça numa água lá, que o padre rezou um Pai Nosso em cima? Simplesmente não tem nada a ver, né? É só um rito iniciativo que você faz dentro da sua igreja. Você não está ofendendo Jesus Cristo, então ele não vai ficar bravo. Mas não é um anelo especificamente direto a ele, né? Portanto, esse axioma que os membros da igreja colocavam não é um axioma. Não é válido. Não é correto. E, na verdade, naquela época mesmo, os próprios pais da igreja já tinham uma noção de uma teoria teológica de salvação que já resolvia esse problema, que era a teoria da predestinação. Quer dizer, se a pessoa morre jovem, mas Deus a predestinou como vaso de honra, então, independentemente se ela foi batizada ou não, ela vai para o céu. Se ela foi predestinada como vaso de desonra, independentemente se ela foi batizada ou não, ela vai para o inferno. Né? Porque instrumentos de graça que você recebe não são sinais de eleição. Onde é que você tirou isso? Como Lewis diz na última noite do mundo. Né? Deus te dá inteligência, logo estou salvo? Quer dizer, e se essa noite for a última noite do mundo e 30 minutos antes dela chegar, ele tira isso de você? Para onde você vai? Foi a lição que Cristo deixou para Marta, por exemplo. Né? Tudo que você está fazendo, Marta, é bom, mas eu vou tirar isso de você. Você vai morrer, você vai para o céu, você vai ficar na minha frente, eu vou te julgar. Só que eu não vou julgar isso que você está fazendo, eu vou julgar a tua alma. E a sua alma não é isso que você está fazendo, que é bom. É alguma outra coisa. Então, o que sobrar de você é o que vai ser julgado por mim, que é o que perdura. Tanto o meu julgamento, como o que sobrar de você. Então, se você perder isso agora, você sabe o que sobrar de você é bom ou é ruim? Você sabe me dizer o que é? Porque a sua irmã sabe dizer o que é. Por isso que ela está me escutando. Então, ela escolheu o melhor. Mas o que você está fazendo é ótimo. Parabéns. Só não é eterno. Então, elementos litúrgicos, elementos de ritos iniciativos da sua religião, eles não são eternos também. Você não vai fazer isso no paraíso. O seu tesouro não é isso. O seu tesouro é Cristo. Ubi enim thesaurus tus, eb est cor tuum. Pois onde estiver seu tesouro, lá estará também teu coração. Se você colocar teu coração num edifício, você vai depender desse edifício para ser salvo. Só que esse edifício não salva ninguém, porque esse edifício não morreu pelos teus pecados, foi um homem. Há 2000 anos atrás. Portanto, transformar ritos iniciativos em verdades universais, em anelos com o Supremo Bem, é uma das heresias mais medíocres que tem na história da igreja. Na história do cristianismo, de modo geral, porque não é só a igreja católica que faz isso, não. O protestante está no mesmo balaio de gato. Eles sabem muito bem disso. Podem não assumir, mas sabem muito bem disso também. Então, toda essa história gigantesca que eu contei para vocês, essa complexidade teológica gigantesca que eu resumi, é claro, ela poderia ser muito bem resolvida se os caras soubessem resolver a problemática do batismo na época. Só que a predestinação já resolvia, só que eles não sabiam assimilar as duas coisas, porque o pessoal não junta as coisas, tá entendendo? Você parece brasileiro, sabe? Fica bêbado, não percebe as coisas, está tudo embriagado. Eles não entenderam. E justamente por não entenderem, não assimilaram a predestinação com o batismo, que não é necessário, contingente, esse batismo que é feito na igreja. O batismo necessário é sempre feito por Deus. E pouco importa se tem igreja ou não. Quer dizer, se todas as igrejas pegarem fogo, todos os padres morrerem, Deus vai continuar atuando na existência. Quer dizer, Deus continua real do mesmo jeito. Não depende de nós, depende dele.
né? Que às vezes a gente engrandece um pouco o nosso ego e acha que está ficando maior que ele, ou que ele depende de nós, mas não é isso, não é assim que funciona. Nunca foi assim, nunca vai ser assim. Pelo menos não com o cristianismo, tá certo? Mas é claro, essa ideia de purgação é ótima, né? Até brinquei com os meninos lá no CL, né? Se for o homem que inventou o purgatório, Deus achou uma boa ideia. Porque é boa mesmo. Você vê que resolve o problema, só que era um problema falso. Entendeu? Então nós podemos tirar conclusões. Que o purgatório não foi uma doutrina bíblica, que o purgatório, portanto, se formou ao longo do tempo, demorou vários séculos para ele se incorporar como doutrina. O seu início de fundamentação é originário de um erro teológico, e se tivesse havido uma assimilação entre predestinação e contingenciamento batismal, esse vídeo não precisaria existir.